tinha um chamado, tinha algo sobre a vida deste homem chamado Pedro. Louvado seja Deus! E nessa noite eu quero trazer como tema desta ministração a restauração de um discípulo. Nesta noite o Senhor preparou para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério, louvado seja Deus, uma restauração, porque Deus, Ele é Deus de restauração. Aquilo que foi perdido, Ele restaura. Aquilo que foi, louvado seja Deus, roubado, o Senhor pode restaurar através do seu poder, através da sua grandeza. Deus, Ele pode restaurar a tua saúde de volta. O Senhor pode restaurar, louvado seja Deus, a porta que se fechou na tua vida. Nessa noite eu quero abrir um parênteses para te dizer, louvado seja Deus, não está perdido, aleluia, aquilo que o Senhor proporcionou, aquilo que o Senhor prometeu sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre o teu casamento, sobre a tua família. Ainda não acabou o tempo, porque o Senhor tem algo na tua vida, na tua casa, na tua trajetória, no teu ministério. Deus vai restaurar, aleluia, mais uma vez as tuas forças. Nessa noite eu vim aqui com uma voz profética para falar para você que o meu Deus é o Deus da restauração. Ele preparou essa noite para restaurar a tua vida. Quem era Pedro? A Bíblia diz que Pedro era um homem simples, natural de Betsaida, mas morava em Cafarnaum, louvado seja Deus. Ele era um homem simples, um simples pescador, alguém, louvado seja Deus, que muitas das vezes olhavam para ele e não dava valor. Louvado seja Deus. Quem sabe os seus amigos, quem sabe a sua família, louvado seja Deus, olhava para Pedro e via como um homem qualquer, mas diante destes olhares, alguém olhou para Pedro com um olhar diferente. Alguém olhou para Pedro e disse: vai somar, vai ser uma voz, vai ser alguém, vai ser um restaurador de vidas, vai ser um restaurador de ministério, vai ser um ministro, aleluia, poderoso nas mãos daquele que me te escolheu, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ele era um homem simples, um simples pescador, mas era um homem, aleluia, que tinha um projeto nas mãos do Senhor. Alguém que o próprio Cristo, quando avistou ele, escolheu ele, porque Cristo sabia que Pedro seria alguém importante, alguém que ia somar nas suas poderosas mãos. Seria um grande homem que ia trilhar, aleluia, os caminhos que Jesus trilhou. Louvado seja Deus. E como Pedro teve o chamado diante, ou seja, pelo Mestre Jesus, quando Jesus se encontra com Pedro, e Pedro vendo ele, louvado seja Deus, prostrou-se aos pés dele, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim. Ele reconhece a sua fragilidade, ele reconhece que precisava de uma restauração, aleluia, para ter um encontro com o Mestre. Ele reconheceu que Deus, aleluia, tinha enviado a Jesus
e por Jesus ser o Filho de Deus, ele, diante da presença de Jesus, se sentiu homem falho, pecador. Ele reconheceu a natureza dele pecaminosa. Então, quando Jesus chega perante a Pedro, Pedro se prostra dizendo: ai, se afaste de mim, porque eu sou um homem pecador, eu não sou digno. Mas o Senhor está olhando para Pedro dizendo: eu sei que você não é digno, mas eu quero te tornar digno de uma restauração na tua vida. Levante a mão nessa noite, eu quero profetizar na tua vida. Hoje à noite o Senhor te diz: essa noite é digna de restauração na tua vida. Oh, glória! Esta noite é uma noite que o Senhor preparou para restaurar sobre a tua vida aquilo que foi perdido. Louvado seja Deus. E assim como nós, Pedro também viveu treinamento em andar com Jesus durante o seu ministério. Sobre o ministério a qual o Senhor colocou sobre as suas poderosas mãos diante da vida de Pedro. Aí Pedro vai viver suas experiências com Jesus, quando ele recebe a inspiração divina para declarar quem era Jesus, que ele era o Cristo. Jesus chega com seus discípulos e alguém pergunta aleluia para Jesus, e Jesus olha para os seus discípulos e diz: e vós, o que disseis que sou? Alguém diz que eu sou um dos profetas. Eu sou, aleluia, louvado seja Deus, um profeta. E vós, o que disseis que sou? E Pedro, inspirado por viver momentos com Jesus, ele vai declarar: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro vai declarar aquilo que ele estava vendo diante da sua face. Pedro vai declarar que ele estava vendo, aleluia, o Filho de Deus, o Jesus amado, o Jesus libertador, o Jesus o Salvador, o Jesus restaurador de vidas, de ministério, aleluia, de sonhos. E nessa noite o Senhor vai restaurar sonhos neste lugar, aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E agora Pedro vai viver a experiência com Jesus quando ele anda por cima das águas, e quando eles veem Jesus, e Pedro pede para Jesus que ele fosse até ele por cima das águas, e Jesus permite que Pedro, aleluia, louvado seja Deus, venha até ele andando sobre as águas. E lá vai Pedro, desce da embarcação e começa agora a andar sobre as águas, como Jesus andou, louvado seja Deus. E ele se alegra em ver, aleluia, aquele milagre, louvado seja Deus, andando sobre as águas, e ele não estava afundando. E de repente Pedro tira a visão de Jesus e começa agora a afundar, e começa agora, aleluia, ir para as profundezas. E agora, aleluia, ele começa a temer, ele começa a sentir medo, porque ele estava afundando, por causa que ele tirou a visão que estava em Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: no momento das experiências com Deus, no momento que nós vivemos experiência com Deus, nós não devemos tirar o foco, nós não devemos tirar, aleluia, o alvo, que é Jesus, porque senão nós começamos
afundar, se a tempestade vir pelo lado direito, se a tempestade vir pelo lado esquerdo, aleluia, nós devemos olhar para aquele que é, aleluia, o autor e consumador, aleluia, das nossas vidas. Louvado seja Deus. A nossa visão tem que estar diante da presença de Jesus. E ele começa a afundar. O desespero começa na experiência, vivendo diante da presença de Jesus. Agora ele começa a afundar. Aí ele começa agora a temer. Ele começa a clamar. Ele começa a pedir socorro por Jesus. Mas Jesus, aleluia, vai diante de Pedro e estende as mãos, aleluia. O que isso significa? Isso significa que você pode estar afundando, você pode estar pensando que está afundando, mas o Senhor está ali com as mãos estendidas, dizendo: então não vai afundar, você não vai afundar, porque as minhas mãos estão sobre a tua vida, te prepara para ser restaurado nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. E Jesus chega diante de Pedro. Nesse exato momento, olha para Pedro e diz: Pedro, tu és um homem de pouca fé. Diante de Jesus, diante da presença de Jesus, para que temer? Diante da presença de Jesus, para que temer as lutas que tenta nos afundar? Diante da presença de Jesus, para que temer a enfermidade que tenta nos afundar? Porque o Senhor está diante das nossas vidas para dizer: seja restaurado dessa enfermidade, seja restaurado dessa luta. Essa luta vai acabar. Levante a mão, deixa eu profetizar sobre a tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus sobre a tua vida uma restauração, aleluia. E Pedro vai viver as suas experiências com o Mestre. E Jesus é chamado para a casa do homem chamado Jairo, porque a sua filha estava morta. Lá está Pedro, vivendo experiência com Jesus. E quem vive experiência com Jesus, ele não perde nunca. Oh, aleluia. Guarde isso no seu coração. As experiências vividas com Cristo, aleluia, ela só gera vitórias, ela só gera conquista, ela só gera portas abertas. Se a porta se fechar, quando você já viveu a experiência com Ele, portas melhores se abrirão. Não te preocupa, é a experiência que você está vivendo diante da presença de Jesus. Ele vai abrir uma porta melhor, Ele vai abrir uma porta melhor, aleluia, porque Ele é fiel, porque Ele é fiel, porque Ele é fiel, porque Ele é fiel, porque Ele é fiel. Levante a sua mão, deixa eu ver quem está acreditando que Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel.
viveu a experiência com Jesus. Mas também, assim como Pedro, eu e você temos fraquezas. Mesmo andando com Jesus, Ele mostrou muitas fraquezas. Quando Jesus declara que Ele ia morrer, e lá estava Pedro, mostrando uma das suas fraquezas. Ele repreende a Jesus: não, você não vai morrer. Jesus, falando aos seus discípulos que ele seria entregue aos homens para morrer, e morte de cruz. E Pedro, achando-se todo cheio de autoridade, transpareceu a fraqueza, repreendendo Jesus, que isso não ia acontecer. E Jesus, olhando para ele, disse: afaste de mim, Satanás, porque Satanás estava por trás de Pedro. Jesus não estava repreendendo Pedro, mas estava repreendendo aquilo que estava usando a Pedro. Porque Jesus conhecia a vontade, a boa e a perfeita. Ela, a vontade de Deus. Ele conhecia, ele tinha que concluir a vontade do Pai. Ele declara, ele orando a Deus, ele vai pedir ao Pai que, se fosse preciso, que passasse aquele cálice, mas ele queria concluir a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita. E a vontade de Deus nessa noite, aleluia, é que o Jordão seja restaurado com a glória da segunda casa, aleluia, porque a glória da segunda casa, ela é maior que a da primeira. A glória da segunda casa, ela abre portas. A glória da segunda casa, ela restaura vidas. A glória da segunda casa, ela restaura casamento, aleluia. A glória da segunda casa, ela restaura famílias, ela restaura a saúde. E Deus chegou aqui para restaurar, para restaurar, para restaurar, para restaurar, para restaurar, para restaurar. Oh, glória! Aleluia! Assim como Pedro transpareceu fraqueza no início do seu ministério, ele vai agora mostrar diante da presença de Jesus aquilo que Jesus já tinha passado por ele, a sua maior queda. Aleluia! Quando ele nega Jesus, todos conhecem o texto, louvado seja Deus, que quando Jesus é entregue nas mãos dos homens, Pedro agora vai negar Jesus por 3 vezes. Louvado seja Deus.
E Jesus é crucificado, Jesus é morto. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Lá estava Pedro, chorando amargamente, porque tinha negado ao Mestre. Lá estava Pedro, por ter caído. Volta da onde ele foi tirado. No início, Jesus está dizendo: ei, Pedro, quero te fazer pescador de homem. Jesus tinha um projeto, Jesus tinha um chamado na vida de Pedro. Só que Pedro nega Jesus e agora Jesus é morto. E Pedro volta. Só que, assim como diferente do pensamento humano, aleluia, Jesus não desistiu da vida de Pedro. Após ter negado o Mestre, já plenamente consciente da gravidade do que fizera, Pedro se arrepende e chora amargamente. Oh, glória! Ele chora! Ele está arrependido agora. Ele pensa, está acabado. Mas Jesus ainda tinha algo na vida de Pedro. Jesus precisava restaurar a vida de Pedro para uma preparação, para algo que ele tinha sobre a vida desse discípulo. Oh, glória! E passou a surpresa quando aquelas duas mulheres vão ao túmulo de Jesus. Lá estava alguém sentado, o anjo, e ele manda uma mensagem ao seu discípulo. E sabe quem é citado? Pedro. Ele é o único citado. Está em Marcos 16, versículo 7. E também o Pedro. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou, aleluia. Aquela mensagem era como Cristo estivesse falando: Pedro, eu não esqueci de você. Você me negou, você errou, você falhou, mas eu não desisti de você. Levante a sua mão nessa noite. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu do teu casamento. Deus não desistiu do teu ministério. Deus não desistiu de você. Oh, glória! Aí Jesus ressuscita. Ele vai ter um momento do reencontro com Pedro. Está em João 21, 6. E ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram, pois que já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. O reencontro de Pedro agora com Jesus é em uma pesca maravilhosa. Jesus opera
O milagre naquele momento enche a embarcação de peixe. Só que Jesus está mostrando para Pedro que ele não queria que ele estivesse ali, mas estivesse exercendo o IT. Fique de pé comigo em nome de Jesus. E agora em João 21, 15 ao 17. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. A terceira vez, Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? E ele clama dizendo: tu conheces, tu sabes, tu sonda o meu coração, tu sabes que eu te amo. Isso era para cada negação no passado, uma declaração de amor no presente. Aleluia! Então Jesus vai olhar para Pedro e diz: então apacenta os meus cordeirinhos, então apacenta minhas ovelhas. Jesus estava dizendo: se tu me amas, então, aleluia, recebe o meu chamado, recebe a restauração, aleluia, de um discípulo para fazer aquilo que eu chamei para fazer. Depois da restauração, a primeira pregação de Pedro, mais de 3.000 almas aceitam a Jesus. Atos capítulo 5, versículo 15. Aleluia, agora Pedro é um homem restaurado, cheio do poder de Deus. Aleluia, aonde a sombra de Pedro, ou seja, onde Pedro passava, a sua sombra, aonde os enfermos estavam, os enfermos eram curados. Que restauração é essa? Aleluia, louvado seja Deus. Agora Pedro na prisão vai dormir tranquilamente, já não tinha mais medo, como ele sentiu medo lá quando estava afundando no mar. Pedro agora está na cadeia, dormindo tranquilamente, porque estava restaurado, porque estava diante da presença e da vontade de Jesus. E quem está diante da vontade de Jesus não teme o mal, não teme o mal, porque sabe que o Senhor é o dono da restauração. Aleluia. Feche os seus olhos nessa noite. Aleluia. A Bíblia diz que o lenço que Pedro usava nas suas ministrações, aleluia, o povo pegava e passava sobre os enfermos, e os enfermos eram curados. Porque aonde tem restauração tem cura, aonde tem restauração tem milagre, aonde tem presença de Jesus tem restauração. E se tem restauração, ela pode ser de cura, ela pode ser de portas abertas. Aleluia, louvado seja Deus. Deus está restaurando casamentos neste lugar, Deus está restaurando saúde
tua saúde. Seja agora restaurado, seja agora restaurado, seja agora restaurado, seja agora restaurado em nome de Jesus. Recebe a restauração, 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 recebe agora. Ai, Shagarra, Suecanta, em nome de Jesus agora, Espírito Santo, Espírito, Espírito, restaura agora, Espírito Santo, repreende agora, seja restaurada agora a tua saúde, a enfermidade agora, seja repreendido pelo poder da palavra de Deus. Recebe a restauração de Deus, recebe a restauração. Assim diz o Senhor dos Exércitos: você não vai afundar.